Agora, vamos entender uma coisa aqui, né, que é muito importante. Eu coloquei aqui ó, de 0 a 25, só que ele não vai iniciar de 0 até o valor 25. Ele só vai até o valor 24, um antes desse. Para vocês entenderem melhor, vou colocar de 0 a 3. Vamos ver isso aqui na prática. Vou selecionar a câmera para que ela possa aparecer aqui com os valores das variáveis e vou pressionando a tecla F, que nós definimos como a tecla que vai executar nesse valor randômico. Ó. E ele vai ali colocando para mim ó, 0, 1, 2, 1 de novo, 0. E vai ficar repetindo isso. Nunca vai dar 3, porque ele nunca vai chegar nesse valor inteiro inserido aqui. Por que isso acontece? Isso acontece porque geralmente quando nós trabalhamos com random, seja para fazer alguns disparos ou para fazer movimentação de inimigo ou o inimigo nascer no cenário, geralmente esses objetos eles são colocados dentro das listas, dentro dos arrays que vocês aprenderam anteriormente. E quando eu tenho um array, vamos supor que eu vou criar um array do tipo GameObject, e esse array aí, vou chamar ele de objetos. Ele vai ter, vamos supor, 3 posições. Ele vai ter aqui a posição 1, ou o valor 1, o valor 2 e o valor 3. Eu sei que, ou melhor, vamos fazer diferente aqui, para não ficar muito confuso. Isso aqui eu não vou deixar aqui não, só estou especificando. Ele vai ter aqui o valor A, o valor B e o valor C. Eu sei que dentro de um array, o primeiro valor ele é 0 e não é 1. O segundo valor é 1 e o terceiro é 2 e assim por diante. Então, inicia do 0. É justamente para trabalhar dessa forma que o random.range ele não executa até o último inteiro que você coloca, e sim até 1 antes. Então, se eu colocar de 0 a 3 e eu estiver, por exemplo, passando um random dentro de um array, de uma lista, ele funcionaria bem, porque o 0 seria o primeiro valor, o 1 seria o segundo e o 2 seria o terceiro. Realmente, 3 valores aqui, intercalando ali entre eles. Aqui, basicamente, se eu fosse chamar esse valor, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu só verificar ele mostrando esse meu array dentro aqui, do nosso código. Ele vai aparecer aqui, ó, assim que ele atualizar, lá, objetos. Aqui dentro de objetos o tamanho está 0. Eu vou colocar como se fosse um tamanho de 3 posições para o meu array. Então, 3 posições, ele vai criar 3 elementos aqui, ó, o 0, 1 e o 2. E aí eu conseguiria, então, gerar valores randômicos de forma correta, porque um array de 3 posições, ele tem a posição 0, 1 e 2. Ele não tem a posição 1, 2, 3. Isso aí é o básico do básico, né? Vocês aprenderam aí nas aulas de programação com C# mesmo, no segundo curso. Então, é bem tranquilo. Aqui eu poderia, por exemplo, instanciar esse objeto com instantiate, que nós já vimos, o nome do meu array, que é o objetos, na posição 2. A posição 2 equivaleria ao valor ali no caso 3. Então, eu conseguiria chamar essa minha posição 2, que seria o valor 3. Se eu fosse pedir, por exemplo, para ele fazer um rand entre o valor 0, que é o primeiro valor do meu array, até o último, eu não sei, por exemplo, qual é o tamanho total dele. Às vezes pode ser 3 objetos só que tem ali, às vezes pode ser 10, às vezes pode ser 8, ele pode variar. Eu poderia, então, pegar o nome do array aqui, ó, objetos, ponto, e utilizar a propriedade de tamanho, que é o length. Então, dessa forma, eu consigo ir de 0 até 2, porque o meu array ele tem 3 posições. A última posição dele, no caso, é o objeto 2. Então, estou mandando ele acessar o meu array, desde o valor 0 até o último valor. Então, eu consigo aqui trabalhar dessa forma. Como o último valor dele é a posição, no caso 2, e o tamanho dele, na verdade, é 3, ele iria de 0 aqui, na verdade, a 3. Tá? Já que ele não está pegando a última posição, está pegando o tamanho do meu array. O tamanho desse meu array que eu coloquei lá, que eu demonstrei ali, são de 3 posições. Então, ele ia de 0 a 3. Ele iria, então, fazer um range nos valores 0, 1 e 2, porque ele não chega até o valor 3, como foi explicado. Então, você entendendo isso aqui, sabendo e lembrando disso, você não vai ter problemas para poder instanciar, para poder chamar valores aí, dentro de um array. Isso é muito importante porque a random.range ela serve aí em 90% das vezes para isso, justamente para instanciar valores randômicos, dentro de um array. Quando a gente estiver no desenvolvimento mesmo de jogos, vocês vão ver bastante isso aí, a gente vai colocar em prática. Eu vou também criar alguns exemplos práticos aqui, para que vocês possam entender melhor isso aí que foi passado.